Eu cheguei, a gente ouviu um barulho de polícia na cidade. Até comentei, fui até a regulação, comentei. Nossa, hoje aqui tá movimentado. Fiquei sabendo pela internet, tava em casa, né? Abro a internet e tô vendo essa movimentação da escola. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente não sabe se é pra brigar, alguma coisa assim. As meninas me informaram que a avançada, né, que é a nossa UTI, tinha saído para uma ocorrência. Algumas, falou assim, ó, são 2 rapazes que acabou baleando uma pessoa numa loja de carros. Tudo naquele dia 13 de março de 2019 continua ainda muito vivo na memória de Giselda. Ali naquela manhã, logo ela descobriu que um dos primeiros chamados do dia que chegaram ali para a equipe do SAMU de Suzano não era para socorrer feridos em uma loja de carros. E essa UTI foi para essa loja. Quando chegou lá, que era perto dessa escola, tinha muita gente, policiais. E aí chamaram esse médico nosso, né? Falando que teve um massacre, que a pessoa que baleou essa na loja de carro foi para essa escola e acabou baleando alguns alunos. Bom, e aí o resto é história. Uma triste história. Essa que você acaba de ouvir é Giselda Rodrigues. Ela é coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192, né, o SAMU, lá de Suzano, em São Paulo. E provavelmente você já sabe sobre o que ela está falando. Trazemos agora as últimas informações sobre o massacre numa escola em Suzano. Vemos aí imagens que mostram a movimentação no momento do crime. O massacre na Escola Raul Brasil, em Suzano, chocou o país e ganhou repercussão internacional. Os 2 atiradores, com idades entre 17 e 25 anos, entraram na escola durante o horário de aulas e abriram fogo contra estudantes e também contra os funcionários. Eles estavam armados com um revólver calibre 38, tinham também uma besta, uma espécie de machadinha, coquetéis Molotov e também explosivos improvisados. Após o ataque, os 2 acabaram cometendo suicídio dentro da escola. No dia do atentado da Escola Raul Brasil, foi o meu primeiro dia de férias. Eu estava em viagem, eu desembarquei do avião, meu telefone, eu tinha meia hora que tinha desembarcado, meu telefone começou a tocar. Agora olha que curioso, aquele 13 de março era para ser, na verdade, o primeiro dia de férias de Rafael Rocha, que à época era o gestor responsável pela operação do SAMU lá em Suzano. A primeira pessoa que me acionou foi o próprio prefeito do município, que ele também estava em viagem, estava em Brasília, numa dia em Brasília, e me perguntando acerca do episódio. Eu falei, prefeito, eu preciso verificar. E assim, no momento que eu estava falando com o telefone, começou a chegar notícias, né, ligações, tanto de Helder, de Ziza, quando, né, do secretário à época. A história do massacre na Escola Raul Brasil você já deve ter ouvido em diversas formas, né, a partir de depoimentos dos sobreviventes e também de familiares. Então, no episódio de hoje eu vou te contar de uma forma diferente, a partir do ponto de vista dos profissionais do SAMU que foram essenciais, foram fundamentais no suporte a todas aquelas vítimas. Mais do que isso, você vai entender como é que funciona, né, o trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e como a gestão eficiente desse tipo de serviço, que é feita pelo INTS em cidades como Suzano, Bertioga e Mogi das Cruzes, lá em São Paulo, é fundamental para a população brasileira. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Léo Marques e esse é o Conexão INTS, o seu podcast sobre gestão, saúde e tecnologia. Uma produção original da comunicação corporativa do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Bom, para esse episódio, além de Giza e Rafael, que vocês ouviram aí no início, eu conversei também com Helder Kogawa, coordenador médico do SAMU lá de Suzano. Não era comum para uma cidade como Suzano, e até então, você pode até imaginar que é um trote, né? Como que alguém entra numa escola e sai atirando nas pessoas, mas aí já veio a segunda, a terceira, informações de pessoas saindo correndo, pisoteando outras, pessoas machucadas. E assim, dos mais de 20 anos de experiência com atendimento de urgência e emergência, né, na medicina, o massacre na Raul Brasil certamente foi um dos mais impactantes na carreira de Helder.
Naquele dia 13 de março, junto com Rafael e Giza, Helder acabou liderando os trabalhos do SAMU, que foram determinantes para socorrer os estudantes e os funcionários que foram atacados ali na Escola Raul Brasil. O Helder ele estava externo e ele ficou com a parte da imprensa, e eu fiquei com toda essa parte aqui como médico e ajudando também a questão das equipes. E a gente recebia da equipe, olha, a gente pegou um aluno assim assado, com esse estado, e o médico que decidia se ia para o hospital, se ia para o águia, se ia de ambulância. Então, assim, foi um trabalho assim, muito equipe, muito juntos, todo mundo, e muito empenhado em realmente salvar a vida daquele que foi possível. Agora se ligue, lembra que no início do episódio eu falei que era para ser o primeiro dia de férias de Rafael, né? Só que não. Imediatamente após receber a ligação do prefeito de Suzano e perceber a dimensão da tragédia, ele pegou um avião e chegou à cidade para coordenar os trabalhos com a equipe. E eu me lembro muito do Rafael, que, né, hoje é a Joyce, antes era o Rafael, nosso gestor, e o Rafael ligou, se eu não me engano, ele estava em Salvador, e ele falou, olha, aconteceu isso, Suzano, eu falei, aconteceu, ele falou, tô indo agora para ir. E realmente eles vieram para cá, o pessoal da ITS, junto com o Rafael. E aquilo, quando ele chegou, porque estava a Giza com todo mundo, quando ele chegou, e eu me senti assim, acolhida, sabe? A gente conseguiu, naquele mesmo dia, tripular mais algumas viaturas que não estavam sob nossa gestão com colaboradores do SAMU para poder atender melhor os pacientes. Naquele dia, salvo engano, foram 8 atendimentos aeromédicos, né, com apoio de helicóptero, né, que acaba sendo realizado pelos nossos colaboradores, né, o atendimento até a subida do paciente para o helicóptero. Vamos lá, juntos, NTS, SAMU, e vamos enfrentar isso. E aí nós fizemos todos os atendimentos, isso foi por volta das 9h40, a equipe chegou aqui na base às 14 horas da tarde. Quando eles chegaram, todo mundo sentou, baixou a cabeça e era muitos funcionários chorando. E assim, na memória de Rafael, seguem nítidos também os momentos daquele 13 de março. Um momento que me marcou muito nesse episódio foi quando as famílias procuraram o serviço para tentar ter informação dos seus filhos, né? Então foi um momento assim de muito cuidado, muita cautela, que tanto Giza quanto Helder na época tiveram toda a habilidade de conversar com os pais, com os familiares, até porque o primeiro ente público a chegar no cenário foram nossos colaboradores. E eu me lembro, eu falei que tem algumas coisas que nos chamam muita atenção, porque assim, no momento que a equipe estava atendendo, né, quem foi possível atender, mães e pais ligavam aqui, eles vinham até a base, pelo amor de Deus, ver se meu filho não está no meio, né, das pessoas que vocês socorreram, que eu não consigo achar meu filho. Então, é um momento em que você tem, além, né, de fazer a sua parte, que é o atendimento, é também lidar com isso, né? Porque você acaba pensando no seu filho, no seu sobrinho, ou em outros. Então, é um momento que você tem que, além de tudo, lidar com a diversidade, né? Você tem que lidar, porque você não pode parar o atendimento. Os profissionais que trabalham com o SAMU, via de regra, são pessoas apaixonadas, que vivem aquilo ali intensamente, até porque não dá para ser diferente, porque você está ali no limiar da vida e da morte, né? Você que acaba decidindo situações extremas, né? Às vezes por um telefone. Eu costumo até falar que eu acho que a função mais complicada no SAMU não é nem para quem está na rua, eu acho que é para quem está no telefone, sabe? Você ali com informações, às vezes uma pessoa no momento de estresse extremo, né, tomar a decisão mais assertiva, que recurso mandar, que, enfim, né, como mandar, quando mandar.
Hoje, Rafael Rocha é diretor regional do INTS lá em São Paulo. Então, portanto, sob sua responsabilidade estão também os contratos de gestão do SAMU Suzano, do SAMU de Mogi e do SAMU Bertioga. Então, Léo, o INTS ele trabalha com gestão de serviço móvel de urgência com o SAMU desde 2014, né? Quando veio o primeiro contrato de gestão de Suzano. Né? Em Suzano, a gente faz gestão de uma base central, né? Com uma central de regulação, onde tem médicos reguladores e técnicos de regulação médica, né? Que são os telefonistas do SAMU, né? E a gente está lá desde 2014. Suzano tem cerca de 100 colaboradores, 110 colaboradores, né? Se contar os indiretos, né? A gente tem 6 viaturas, né? E a gente atende a população tanto de Suzano quanto de Poá, que é um município vizinho. Entre médicos, condutores, técnicos e demais profissionais da assistência em saúde, o Instituto possui mais de 400 colaboradores diretos atuando nesses serviços nessas cidades. É um serviço que funciona 24 horas, ele tem que ter uma interlocução com toda a rede de urgência e emergência do município, né? E dos municípios que atende, na verdade, né? E é um serviço que os profissionais têm que estar em constante treinamento, super atualizados, né? A gente precisa, ao mesmo tempo, manter toda a frota em condições de uso. Nós temos uma central de regulação, que é por onde chegam os chamados através do número 92. Então, todo chamado ele é captado por uma telefonista auxiliar, né, dessa regulação médica, do qual nós chamamos de TARM, onde ela colhe os dados necessários. Nome e idade, se tiver, porque nem toda ocorrência você tem essa disponibilidade desse dado, e o endereço. O endereço é primordial juntamente com a referência. Então, pergunta-se o porquê do chamado, isso de quem atende. Terminado o registro desse caso, simultaneamente já está na tela do médico regulador, que é o termo que a gente usa para o médico que faz as triagens. E como ele faz essa triagem? Ele conversa com o solicitante e estabelece, então, critérios de risco para aquele caso. Então, onde ele define qual tipo de viatura que vai, ou também se não vai. Porque tem vários casos que não existe essa necessidade do envio de uma ambulância. Exatamente. Helder, que é o nosso coordenador médico no SAMU de Suzano, praticamente desenhou aí, não é, como é que funciona o atendimento nesse tipo de serviço. Então aqui eu acho que vale a gente voltar um pouquinho no tempo para entender o que é exatamente o serviço de atendimento móvel de urgência. Aqui no Brasil, o SAMU 192 teve início através de um acordo bilateral que foi assinado entre o Brasil e a França através de uma solicitação do Ministério da Saúde. Ele foi criado em 2003 e oficializado pelo Ministério da Saúde através do decreto de número 5.055, no dia 27 de abril de 2004. E para você ter uma noção, o SAMU hoje ele é composto em todo o Brasil por equipes multidisciplinares que incluem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e também condutores socorristas. E essas equipes trabalham em conjunto para fornecer um atendimento completo, né, e adequado às vítimas que precisam ali de acolhimento. E nada melhor do que quem está na linha de frente para explicar como é que tudo isso funciona. Mas o SAMU, o serviço de SAMU, nele se reflete toda a rede de atenção à saúde. Vou te dar um exemplo. O tempo de resposta do SAMU, às vezes, ele é muito vinculado à rede de suporte para ele. Por exemplo, você entrou uma chamada agora para um paciente que necessita de um tratamento ortopédico e você chega no hospital de referência de ortopedia e por uma situação local a viatura fica presa, um outro chamado que entra ele acaba sendo impactado. E isso se mostra o maior dificultador que a gente tem. Porque é um serviço de suma importância para a população, mas ele é extremamente dependente de outros serviços.
E os números impressionam. O SAMU realiza milhões de atendimentos todos os anos. O dado oficial mais recente que eu achei no Ministério da Saúde data de 2019, mas dá para a gente ter uma noção. Naquele ano foram registrados quase 10 milhões de atendimentos em todo o país, abrangendo assim diversas situações de emergência e urgência. E aí trazendo aqui para o nosso caso, no INTS, desde 2007, por exemplo, quando o SAMU em Suzano começou a funcionar, já são cerca de 200 mil atendimentos realizados. Então eu aproveitei para perguntar tanto para a Giza quanto para a Helder, que estão na ponta, né, na operação, no dia a dia ali do SAMU de Suzano, o que a gestão do INTS levou de benefício para a operação desse serviço, né? Giza e Helder integram o SAMU de Suzano desde 2007, então eles acompanharam a chegada do INTS para fazer a gestão desse serviço. Eu acho que materiais, infraestrutura, RH, que eu tinha bem menos, sabe? Depois que entrou, isso melhorou muito. Eu acho que a valorização, eu me sinto valorizada como profissional e eles também se sentem. E eu acho que um gestor que se sente valorizado, né, uma chefia valorizada, ela passa isso para a equipe. Então, eu acho que é a valorização. Então, o Instituto mudou muito, muito. Eu trabalho pensando que eu faço parte do Instituto, mas não só fazer parte como funcionário, eu faço parte no, sabe, integral. Então, quando eu tenho um problema, eu falo, Joyce, tem um problema, a gente senta, a gente vê a melhor forma. O Rafael era a mesma coisa. Com a chegada do INTS, que acabou assumindo a gestão plena do serviço, isso muito nos favoreceu o trabalho e o desdobramento para o atendimento à população. Então, como facilidade de recursos, rapidez na manutenção, a incrementação da tecnologia dentro do serviço. Então, assim, é notório a diferença positiva que trouxe e ainda existe na presença do INTS, indiscutível. Era bacana que Rafael também reiterou essas falas, trazendo exemplos, né, de forma mais prática mesmo, do que o INTS tem feito à frente desses contratos de gestão de SAMU. Mais rápido e mais efetivo para a população. Então, esse modelo de gestão foi uma coisa que nós trouxemos. A sistematização dos processos, quer dizer, todos os atendimentos registrados eletronicamente, com viaturas rastreadas, com ligações gravadas. Então, todo esse modelo de segurança, tanto profissional quanto para o paciente, nós trouxemos para todos os contratos. Então, assim, até em virtude disso, nós não temos muitos desdobramentos judiciais, muitas demandas nesse sentido, que tudo que acontece ali no SAMU, na sala de regulação médica, aquilo é gravado, fica registrado, a gente tem esse cuidado, né? Via sistema, um sistema de gestão que nós implementamos nos contratos. Então, essa parte de desburocratização e o olhar que o INTS tem para o colaborador e para o paciente, eu acho que isso traduziu em melhoria assistencial gigantesca para os municípios, né? Porque, assim, uma vez que você dá condição de trabalho para o colaborador, você dá condição de uso dos recursos, você melhora a assistência da população. Agora, para além de toda a estrutura e também do sistema de gestão, durante a nossa conversa, os três acabaram deixando muito claro que é necessário também que a população, de uma forma geral, tome mais consciência, mais conhecimento mesmo sobre como utilizar esse tipo de serviço. Por exemplo, quando chamar o SAMU? Quais são os casos que não demandam deslocamento de ambulância? Como a gente pode educar a população para isso? Helder nos ajuda nessa missão. O que temos a orientar é que a solicitação do SAMU seria para os casos pertinentes com relação à urgência. O que pode traduzir para que o usuário possa entender o que é essa urgência? É aquilo que compromete a vida, é aquela ação que foge do controle se não for atendido num espaço de tempo menor. Eu até preferiria falar de quando não chamar o SAMU. Então, como por exemplo, para consultas marcadas, para dor na barriga, para dores de cabeça, para dor de dente. Então, são casos reais que sempre entram no SAMU e não necessariamente precisa desse recurso, conforme eu comentei anteriormente.
Então, uma dor no peito, que possa ser um infarto, uma paralisia de um lado do corpo, onde possa ser um derrame. Então, são situações que conotam essa urgência. Acidentes de trânsito, sangramentos grandes, vultosos. Então, esses são os casos que a gente considera urgência, no contraponto com os casos que não necessitaria esse chamado. Na verdade, nós acabamos herdando o número 192, onde já era utilizado no Brasil inteiro para esse tipo de situação, para transporte, para curativo, para consulta. Nós entendemos sim as dificuldades que a população tem no sentido até financeira, de deslocamento, falta de recurso, embora o SAMU ele não foi criado para fazer serviços ou atendimentos que não sejam da gama da urgência. Hoje, o desafio que a gente sabe é você passar para a pessoa, para o solicitante, chamar o SAMU somente nos casos que é pertinente, sabe? Então, acho que é educar a população para que ela faça o uso correto do sistema. Como é que a gente pode fazer isso? Qual a orientação para a população? Sabe, aí nas escolas, levar os projetos, sabe? Nas escolas, SAMU Kids, SAMU, a gente tem um que é com adolescente, que é o SAMU Super-Homem, que ele se sente super-homem, que eles podem tudo e não pode. Eu acho que é isso, é trazer a população para conhecer o sistema, para conhecer o serviço e nos ajudar com relação a isso. As equipes do SAMU recebem treinamento contínuo para estarem sempre atualizadas, né, com os protocolos e também com as técnicas de atendimento. Além disso, o serviço promove ações educativas e também de conscientização para a prevenção de acidentes e para a própria utilização correta do serviço, como a gente falou. O caso da Escola Raul Brasil deixou vários ensinamentos assim para a equipe do SAMU lá de Suzano, sobre como agir com rapidez, com eficiência e também, sobretudo, com segurança em situações tão extremas como essa. Em Suzano, após a tragédia, o INTS proporcionou acolhimento psicológico para todos os colaboradores do SAMU que participaram dos atendimentos na Escola Raul Brasil. Após o atentado, nós por algum tempo nós tínhamos um apoio psicológico para os colaboradores, né? Que se estendeu durante um bom período, né? Porque fica as sequelas, né? É muito difícil você lidar com aquela cena, com aquela imagem, né? E a gente deu todo o apoio, todo o suporte aí para colaboradores para poder romper essa barreira. A gente recebeu as psicólogas que atenderam o Brumadinho na época. Então elas vieram aqui e elas conversaram com todos que participaram dessa ocorrência. Outra coisa legal também que aconteceu, que em forma de bonificação, todos os funcionários, a telefonista, todos receberam uma gratificação pelo ótimo atendimento prestado. Então, assim, hoje, quando você conversa com a equipe, eles te falam exatamente como que foi, né, o sofrimento, como que foi eles atenderem essa ocorrência, mas os psicólogos que atenderam o Brumadinho e essa gratificação que foi feita pela equipe, eles lembram muito, muito. Então, eu acho que a valorização do profissional, né, do Instituto com o profissional, foi muito, muito importante. Agora, antes de encerrar, como você já sabe, a gente vai atualizar aqui as últimas notícias do Instituto. O que de mais importante aconteceu nesses últimos 15 dias? Diretores do INTS se reuniram mais uma vez para avaliar os resultados obtidos com as unidades de saúde sob contrato de gestão em São Paulo, na Bahia e em Sergipe. Presentes num Convention Center na sede do INTS em Salvador, com transmissão para líderes em outras unidades, os diretores destacaram as boas perspectivas para o próximo semestre, com mais resultados e também eficiência operacional. No Hospital Municipal de Bertioga, um evento de destaque foi promovido com o intuito de aprimorar a qualidade e a segurança do paciente. Com foco nas 6 metas internacionais de segurança,
A equipe organizou atividades interativas para identificar e disseminar boas práticas na área. E olha só que essa aqui tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje. No mês de maio, o projeto Samuzinho foi realizado com sucesso nas escolas de Biritiba, em Mogi das Cruzes, pela nossa equipe. O objetivo principal dessa iniciativa é oferecer treinamento de primeiros socorros para professores, alunos e demais funcionários da escola. Esse tipo de treinamento já vem sendo executado em diversas instituições e é uma ação resultante das medidas estabelecidas pela lei chamada de Lucas. No próximo episódio você vai ouvir um pouco mais da conversa que eu tive com Rafael Rocha e com outros convidados também, né? Só que dessa vez falando sobre serviços de atenção básica dentro do Sistema Único de Saúde. Então fique ligado, acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube também e agora aqui no Spotify. Deixe o seu like, deixe a sua estrelinha se você está ouvindo no Spotify. Compartilhe esse podcast com mais pessoas através das suas redes sociais. Um forte abraço para você e até o próximo episódio.